Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula e hoje é sobre estrutura de carbono. Bem pessoal, eu sou o professor José Wilson e devo alertar que essa aula é um resumo, uma apresentação dos assuntos, de modo que não substitui a sua leitura criteriosa do material didático. Então vamos lá. Estrutura de carbono. Ao falar de estrutura de carbono, é importante lembrar que nós estamos falando essencialmente do elemento carbono. Então, o primeiro passo é conhecer algumas propriedades do elemento carbono. Dentre eles, a configuração eletrônica e o número atômico. Então, o elemento carbono é o elemento 6 da tabela periódica. Ele possui essa distribuição eletrônica no estado fundamental, 1s2, 2s2, 2p2, ou seja, o número atômico é 6, o número de elétrons é 6 também, porque está no estado fundamental. Ambos números são iguais para os elementos no estado fundamental. Essa é a representação da camada de valência, que é a camada que está envolvida nas ligações químicas no estado fundamental, ou seja, tem um orbital s preenchido, dois elétrons emparelhados, e os orbitais p, cada um com um elétron e um terceiro orbital p vazio. No estado hibridizado ou estado excitado, que é a situação em que ele faz quatro ligações simples, ele tem os quatro orbitais, aqui representados por caixinhas, semi-preenchido, ou seja, com apenas um elétron. Então é desta forma aqui que ocorrem as ligações, por emparelhamento de elétrons. Para isso, ele precisa inicialmente estar desemparelhado. De modo que o carbono faz no máximo quatro ligações, tá? Aqui representados os elétrons emparelhados por bolinhas. Então, pessoal, sabendo que o carbono faz no máximo quatro ligações, então vamos a elas e algumas informações adicionais. Essas ligações elas podem ser simples, que são ditas ligações sigmas, e essas ligações têm a mesma energia, então a gente chama de estado híbrido ou ligações híbridas, e é dada como sp3, é a anotação para ela. Por quê? Porque está envolvido um orbital s e 3p, então por isso que é sp3. A ligação dupla, ela envolve, quando tem uma ligação dupla e simples, claro, ela envolve um outro tipo de ligação, não mais somente sigma, tem uma ligação pi, e essa ligação pi ela tem mais energia do que aquelas que tem, formam de forma sigma. Então, dessa maneira, a ligação pi na dupla é uma sigma e uma pi, que forma a ligação dupla. Essa pi não é contada como uma ligação híbrida, ou seja, de menor energia. Então, neste caso, é subtraído 1 do P, por questão de simetria, tá? Então, a hibridização fica sp2, ou seja, três ligações sigmas, que a gente chama de menor energia ou hibridizada. E, por fim, quando há uma ligação tripla e simples, né? Uma ligação simples e uma tripla. Então, aqui está tripla, ó, no centro está a ligação sigma, e nas partes superior e inferior são as ligações pi, tá? Que ela possui maior energia. Então, como só tem duas ligações sigma, é dada a hibridização como sp. Esse é um assunto que vem lá da química geral. Então, nestes casos, quando há alguma dúvida, eu recomendo dar uma estudada no assunto de configuração eletrônica na química geral. Qualquer bom livro de química geral explica isso aqui muito bem, inclusive de forma ilustrada. Bem, o carbono forma quatro ligações, no máximo. Então, neste caso, é importante saber quantas ligações existem entre carbono numa determinada estrutura. Para isso surge a classificação do carbono, tá? Então, R aqui é um grupo carbônico, é um átomo de carbono. Pode ser um átomo ou um átomo que esteja ligado a uma segunda cadeia mais longa. Mas, enfim. E aqui está o carbono, que é o de referência, está em vermelho, destacado. E os hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio é um dos elementos que mais se ligam e estão presentes nas estruturas de compostos orgânicos, tá? Então, o carbono, quando ele liga a um outro grupo carbônico, ele é dito como carbono primário, tá? Quando ele liga a dois outros grupos carbônicos, é um carbono secundário. Quando ele liga três outras estruturas carbônicas, é um carbono terciário. E por fim, quando ele liga os quatro ligações são feitas com outros carbonos,
é tomada e é classificada como carbono quaternário. Qual a importância disso? A estabilidade. A estabilidade está diretamente relacionada ao tipo de ligação e a quem ele está se ligando. Então, neste caso, claro, esse carbono quaternário ele tem maior estabilidade. Isso confere propriedades diferenciadas aos compostos que o contêm, tá? Nas cadeias carbônicas existe uma classificação, tá? Do tipo de cadeia. Então vamos lá. Existem dois tipos de cadeia basicamente: a cadeia aberta, ou alicíclica, ou alifática, e as cadeias fechadas, ou cíclica. Então vamos lá, as cadeias abertas, ou acíclica, ou alifáticas. Existe a normal, que é essa que não tem, é linear, não tem estruturas outras de carbono. E a ramificada, que é quando tem uma estrutura linear maior, que a gente vai mais adiante conhecer como cadeia principal, e uma ramificação, que é outro grupo carbônico. Existem também as estruturas saturadas, são aquelas que só tem ligação simples entre carbono, tá? E também insaturada, que é quando existe ligação duplas e triplas, tá? Então são situações dessa natureza. Existem as estruturas homogêneas, que são aquelas que só envolvem carbono e hidrogênio, ou seja, todas essas aqui, ó, são classificadas como estruturas homogêneas, e as heterogêneas, cadeias que são heterogêneas, aquelas que possuem elementos que são diferentes do hidrogênio e do carbono, ou seja, neste caso aqui tem um oxigênio, então inclusive é chamado de heteroátomo, quando é encontrado na estrutura. Então essa é uma estrutura heterogênea. As cadeias fechadas, existem as cadeias aromática, mononuclear, quando tem só uma estrutura. Esse é o benzeno, que nós iremos conhecer. Enfim, é um dos compostos mais conhecidos da química e mais versátil. Então, a estrutura aromática é um hexágono, tá? Em que há ligações carbônicas entre carbonos duplas e simples alternadas. E ela, na estrutura real, né, elas oscilam de posição. Então, isso confere uma propriedade específica que é tomada como aromaticidade, tá? Existe as polinuclear, que é quando junta duas ou mais estruturas aromáticas, que é o caso dessa estrutura aqui. Além disso, existe as não aromáticas. Existe a saturada, que é o caso de ter só ligação simples, tá? Existem as insaturadas, que é quando tem ligação duplas ou tripla, tá? E existe também as homocíclicas. São aquelas estruturas não aromáticas, homocíclicas, são aquelas que só têm carbono e hidrogênio, que é o caso do ciclo hexano, tá? E existe as heterocíclicas, que é o caso dessa estrutura aqui, ó, que uma das posições que era um carbono passou a ser ocupada por um nitrogênio. Então, esses são os tipos de cadeias que você vai encontrar na química orgânica. Pessoal, um dos compostos mais abundantes e que dão origem praticamente a todos os outros compostos na química orgânica são os hidrocarbonetos. Nós iremos ver, de uma maneira simplificada e em síntese, o que vem a ser hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos só têm na sua estrutura carbono e hidrogênio. Se tiver um outro elemento, não é um hidrocarboneto, tá? Então, o hidrocarboneto mais simples é o alcano, que dá origem a todos os outros compostos. Então, ele possui apenas ligações simples entre carbono. Está aqui representado. Tracinho representa uma ligação química, tá? Então, só tem hidrogênio e carbono. E os carbonos estão ligados por ligações simples. Esse aqui tem 3 carbono, átomo de carbono, é denominado propano. Essa é a fórmula química, C3H8. Existem os alcenos, possuem uma ligação dupla entre carbonos. Aqui está, ó, essa é dupla tracinho. Neste caso, só tem 2 carbonos ligados entre si por uma ligação dupla. Esse é o eteno. E a fórmula química é C2H4. Por último, aqui entre os hidrocarbonetos, tem os alcinos, que possuem ligação tripla entre carbono. Aqui está, ó, só tem 2 carbonos e uma ligação tripla, ou representada por esses 3 tracinhos. Mais 2 ligações com cada um. Aliás, mais 2 ligações, sendo um de cada carbono faz uma ligação com hidrogênio.
Então, esse é o hidrocarboneto alcino, denominado etino, com a fórmula química C2H2. Então, esses são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são base para também nomenclatura e outras regras aplicadas a todos os compostos. Por eles serem simples, então é tomado eles como base. Vejamos, uma das coisas a ser lembrado é sobre os nomes dos alcanos de cadeia linear, ou seja, aqueles que não têm ramificação, é uma cadeia contínua. Então, é associado um prefixo associado ao número de carbono que possui na cadeia. E aqui do lado está a fórmula química. Então, com o carbono é um prefixo met, terminação ano, que é devido por ser um alcano. Então, fica metano. Com 2 é o etano, com 3 é o propano, com 4 é o butano, com 5 é o pentano e assim por diante, até chegar no triacotano, que são 30 carbonos e 62 hidrogênio, tá? Então essa é uma tabelinha muito útil para se lembrar dos prefixos associados ao número de carbonos em uma cadeia linear, tá? Outro ponto também que já inclusive foi mencionado, eu já mencionei, que é a questão das regras gerais de nomenclatura, que é nomear os compostos. Os hidrocarbonetos, eles são, tomado como exemplo, por serem mais simples, né? Então vamos lá. Regras. Essas regras, elas são sequenciais, e essas regras aqui, que é apresentada para os alcanos, para os hidrocarbonetos, melhor dizendo, eles são aplicados a todos os demais compostos com as modificações e ajustes pontuais característicos de cada grupo funcional, que é o que nós iremos estudar mais adiante. Então veja bem, primeira etapa para se nomear qualquer composto é identificar a cadeia principal. Identifica a cadeia principal de átomos de carbono mais longa e contínua e usa o nome dessa cadeia como nome da cadeia principal. A cadeia mais longa nem sempre está aparente na representação utilizada para descrever a molécula. Aqui está simples, né? Então é uma cadeia linear com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E tem uma ramificação. Então essa é a cadeia principal dessa molécula. B. Se duas cadeias diferentes, mesmo comprimento, estiverem presentes, escolha aquela com um número maior de ramificações, como a principal. Aqui nós temos duas situações de escolha de cadeia para a mesma molécula. Então, aqui, ó, linearmente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E tem duas ramificações, um CH3, um CH2 e CH3. São duas ramificações. Essa é a escolha correta, porque ela tem que ser a mais ramificada possível, tá? Como principal. Se eu escolher essa, também vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas só tem uma ramificação. Então, tem que ser escolhida aquela com maior número de ramificação. Então, se eu escolher essa aqui, está incorreta. Seguindo, etapa 2. Você já escolheu a cadeia principal, já observou qual que é a mais longa, aplicou as regras anteriores. Então, o próximo passo é numerar. Numere os átomos da cadeia principal, iniciando pela extremidade mais próxima da primeira ramificação ou do grupo funcional. Numere cada átomo de carbono da cadeia principal. Só a cadeia principal você vai enumerar. Aí, para facilitar, peguei o mais simples e coloquei aqui, né? Se existirem ramificações situadas à mesma distância das extremidades da cadeia principal, começa a numerar pela extremidade mais próxima da segunda ramificação. Se houvesse uma segunda ramificação por aqui, eu teria que escolher. Outra coisa, se tiver um grupo funcional, você tem que dar prioridade para a extremidade mais próxima do grupo funcional, como por exemplo uma ligação dupla, tá? É um grupo funcional. Então, neste caso aqui, o lado correto, só complementando, né? A numeração correta é assim azul. Ó. Por quê? Porque no carbono, aliás, desculpa, é incorreta. Porque no carbono 4, aliás, no carbono 4 aqui, se eu começar da esquerda para a direita, vai ter a ramificação. Lembrando, tem que ser os menores números possíveis. Se eu começar da direita para a esquerda, o carbono 3 terá a ramificação. Então, logo a correta é da direita para a esquerda, porque ela confere o menor número possível. Já deste lado, não há ramificação, há um grupo funcional. E mesmo que houvesse, o grupo funcional teria prioridade. Então, neste caso, a correta é em azul, na proximidade mais próxima do grupo funcional, que é a dupla ligação. Então, está na esquerda. Então, eu teria que começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas essas observações, vamos a mais um passo.
que é qual? Escrever o nome. Então veja lá, escreva o nome do composto com uma única palavra. Use os hífens para separar os diferentes prefixos e utilize vírgula para os números, que você tem que indicar a posição das ramificações quando elas existirem. Se dois ou mais substantivos diferentes estiverem presentes, coloque em ordem alfabética, não esqueça. Se forem iguais, use os prefixos múltiplos, di, tri, tetra e assim por diante. Mas não use esses prefixos para colocar a ordem alfabética. Por exemplo, se você tem um dimetil, tá? E um etil, o etil vem primeiro, tá? Porque o di não é utilizado como para colocar em ordem alfabética, porque ele é prefixo múltiplos, tá? Então aqui está, ó, mais uma vez está numerado já da forma correta, carbono 3. Então eu tenho que citar no carbono 3 tem uma ramificação, tem que ver 3, hífen, metil, que é o nome desse grupo aqui, ó, hexano, que é correspondente a 6 carbonos na estrutura. E aqui na outra, é o caso, tem 5 carbonos e tem uma ligação dupla, então a terminação em. Então neste caso específico, vai ser, eu não preciso indicar a posição da ligação dupla, porque está no primeiro carbono, então fica penteno. E quando eu tenho um substituinte complexo? Então, nestes casos que eu tenho um substituinte, ou seja, ramificação complexa, como é que eu faço? Em caso da existência de substituinte complexo, nomeei ele como se ele mesmo fosse um composto, à parte. Como? Assim, ó. Nomeie um substituinte complexo como se ele mesmo fosse um composto à parte. Aqui está. Então, aqui é o 2-metilpropila, já está dado o nome, então essa estrutura aqui. Então, aqui já está enumerado seguindo aquelas regras anteriores. Tem 10 carbonos na cadeia principal e tem 1, 2, 3 ramificações, tá? E aqui eu aplico a ordem alfabética. Inclusive, eu utilizo o di, o tri e o tetra, os prefixos múltiplos, no caso dos complexos, dessa estrutura complexa, para ordenar de forma a seguir a ordem alfabética, tá? É diferente do que nós havíamos observado no caso em que a ramificação não é complexa. Então, neste caso, como eu faço? Ó, aqui está isolado, já identifiquei que a ramificação é complexa, ou seja, uma cadeia à parte, tá? Então, eu começo a enumerar do carbono mais próximo da cadeia principal, então 1, 2 e 3, tá? Eu já sei que no carbono 2 eu tenho uma ramificação, então eu vou fazer o nome. Já enumerei todos, a cadeia principal, agora já enumerei a ramificação complexa. Então vamos lá, 2, 3, dimetil, porque são dois grupos metis, tá? Dimetil. 6, que é no carbono 6, tem a estrutura, hífen, né, entre eles. A parêntese, agora eu vou dar o nome da estrutura complexa. Então fica 1, 2, por que 1? Porque no carbono 1 está ligado à cadeia principal. Então 1, 2, metil, porque é o nome desse grupo aqui, ó, CH3. Propila, porque tem 1, 2, 3. 3 carbono nessa estrutura aqui, ó, o prefixo é prop, terminação ila por ser o substituinte. E fecha parênteses, decano, porque tem 10 carbono na cadeia principal. Então, é seguido nessa ordem, tá? O mesmo é feito para cá, né? Você só vai observar que neste caso a ordem alfabética ela mudou devido ao dimetil, né? Dietilpropila, tá? E aqui eu tenho metil nonano. Então a estrutura foi enumerada da mesma forma. Se você ver 1, 2, 3. Então no carbono 1 e 2 tem ramificação, então dimetilpropila, tá? 2-metil, grupo metil aqui. Nonano porque tem 9 carbonos na cadeia principal. Temos outras ramificações complexas, tal como a isopropila, a secbutila, a isobutila, a terquipentila, que também pode ser chamada de tertiamila, teamila, enfim. Neste caso aqui, são maneiras diferentes de se referir à mesma estrutura. Gente, alguns grupos alquilo, ou seja, que vão aparecer como ramificação, que eles são de origem, ou eles são originários dos alcanos. Então aqui tem a estrutura ou a fórmula da cadeia. Aqui tem o nome do alcano e aqui do grupo, que a gente chama de grupo alquila, que é a ramificação. E lembrando, terminação ila. Então, o metano, quando ele está como ramificação, terminação ele fica metila. O etano, etila, propano, propila,
o propano na forma complexa, isopropila, o butano com uma das formas complexas, sec-butila. Essa questão de sec-butila está sobre a ordem de como são feitas essa estrutura. Mais uma vez o butila na sua forma complexa, que é a terc-butila, e o pentano dá origem a pentila e assim por diante, tá? Esse prefixo vai depender do número de carbono que existe na estrutura. Pessoal, os alcanos eles dão origem a todos os outros compostos. E uma questão curiosa é sobre um lipídio que é muito conhecido popularmente, que são os triglicerídeos. A gente fala triglicerídeo, não sabe de onde é que vem. Isso é gordura animal, né? Então, ó, são glicerídeos, que são ácidos, que nós vamos conversar mais adiante. Então, uma, duas, três cadeias, então por isso que é chamado de tri. E isso é chamado como glicerídeo, por causa dessa estrutura aqui, que é a estrutura do glicerol. Então, quando a gente fala triglicerídeos, quer dizer que tem três estruturas saturadas formando uma molécula, tá? E mais um exemplo aqui de alcanos, né? O metano, o etano e o propano. Nós já vimos. Em relação a isômeros, gente, os compostos possuem muitos isômeros. E o que são isômeros? São estruturas moleculares que possuem a mesma fórmula química, mas a estrutura é diferente. Por exemplo, o butano, cadeia linear, C4H10, mas também tem o isobutano, que é o C4H10, só que olha a diferença da cadeia, é ramificada, tem uma ramificação. Outro exemplo é o pentano, C5H12. Ele tem a mesma fórmula do 2-metilbutano, C5H12. Então, eles são isômeros. E aqui está, por exemplo, o número de isômeros em função do tamanho da cadeia, do número de carbonos. Então você pode ver que vai aumentando consideravelmente à medida que o número de carbonos da cadeia aumenta. E para esse tópico, nós vamos ficar por aqui. Essas são as referências utilizadas como base e as quais eu recomendo. Valeu, pessoal!